Com toda certeza, o último painel mostrado no capítulo mais recente de Black Clover foi planejado por Aizen, e você vai entender isso vendo o vídeo. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos Cloverdins, ao primeiro vídeo do Black Clover neste ano de 2022 aqui no canal, onde bora falar sobre o capítulo 318 e tudo que eu achei, como foi o que eu gostei. Por conta de que eu disse, teve referência a Bleach, mas por que eu disse isso? Por que foi um movimento planejado pelo Aizen? Por conta de que eu quero que você se lembre que quando ocorreu o arco lá dos Arrancars, digamos que na Soul Society, o Aizen querendo devastar o mundo inteiro, acontece que foi a invasão lá na Karakura. Acontece que o Ichigo foi lutar contra o Aizen, e o Ichigo não estava tancando mais o Aizen. E nesse momento, toda a Gotei 13, todos os capitães fizeram uma frota para proteger o Ichigo. E o mesmo ocorre em Black Clover. Acontece que o Lucifer, a presença mais poderosa e formidável dos demônios, tá pressionando, destruindo, acabando com o menino da antimagia. E com isso, quando o Asta se sente pressionado, ele tem que levantar para fazer o próximo movimento, todos os capitães chegam ao lado dele para ajudar ele na ofensiva. E com isso o capítulo se conclui, e eu digo que foi uma referência a Bleach, porque literalmente foi uma referência a Bleach, na minha opinião. Até porque, se eu não me engano, o Tabata, ele é muito fã de Berserk e ele é muito fã de Bleach, se eu não me engano. Então, acontece que por ele ser fã dessas duas obras, respectivamente, é normal ter uma referência a outra, até porque também é shonen. Então, às vezes, uma cena comum que não é uma referência, só é igual, mas muitas vezes pode ser uma referência. Até porque a obra do Tite Kubo Sensei, que vai voltar em outubro de 2022, é uma obra que inspirou Jujutsu Kaisen, por exemplo. Tem referências em Black Clover, não foi só essa, teve outras ao longo da trama. Então, não é de se duvidar, como um grande shonen que foi Bleach, ele pode proporcionar uma referência e inspiração em outras grandes obras, como essas que eu citei agora em específico. Então, acontece que a cena final do Black Clover já foi uma cena épica, porque se o Asta está sendo esmurrado e tem que se levantar, ele vai ter o apoio, e não é de ninguém menos, é de todos os capitães. Então a gente vai ver um Battle Royale, a gente vai ver uma raid ali, a gente vai ver todo mundo tancando o Lucifer, a gente vai ver Mereoleona no Full Power, a gente vai ver Fuegori usando possivelmente seu poder máximo, talvez a magia sagrada, porque se a Noelle desbloqueou a magia sagrada, o Yuno teve acesso à magia sagrada, o counter contra o Lucifer vai ser muito a anti-magia do Asta no modo união, como vai ser a magia sagrada do espírito de Salamandra do Fangorion. Então, com isso, na minha opinião, o counter, a chave secreta, a carta na manga, é o Fuegori Vermelho como Asta. Eles que vão ser o ataque definitivo, a lança do rei, para acabar contra o Lucifer, enquanto os demais capitães vão ganhando tempo para que eles consigam fazer o ataque final. Pelo menos é o que eu acho, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos ver a sequência da luta. Mas até lá, vamos falar um pouco sobre esse capítulo e tudo que rolou? Então bora continuar falando sobre Black Clover, o capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como o ódio de Ribe fez com que o espírito de Asta ativasse o modo união, onde o mesmo luta contra Lucifer, o rei dos demônios. Começando aquela visão geral em torno do capítulo e pontos relevantes que devemos abordar e conversar rapidão aqui, eu devo dizer que praticamente a gente viu uma luta ser mais um massacre. E por que eu digo isso? É como se o Lucifer estivesse dormindo, ele levou uma bolada na cara, ele acordou puto e deu um tabefe na criança. Foi literalmente isso o capítulo do Black Clover, porque literalmente o Asta apenas usou um arranhãozinho no dedo dele, o que fez com que o mesmo começasse a desencadear uma série de ataques do garoto da antimagia, fazendo com que a pressão ficasse muito mais avassaladora, fazendo com que o Asta quase não conseguisse se levantar. Vale dizer, é interessante, ele não está completo, é dito em todo momento que ele está incompleto, o que faz com que seja confirmado que ele realmente é o demônio definitivo, por conta de que se o Zagreus, que havia se libertado por completo, foi alguém difícil, mas que eles conseguiram lidar, e o Lucifer, que está apenas com poder incompleto e não completo como o Zagreus, podemos ver a escala de hierarquia. Ele é, no mínimo, 25 vezes mais forte que o Zagreus, que possui a magia das palavras, porque apenas com a presença dele, ninguém consegue não ficar de joelho. Essa que é a questão que foi mostrada no capítulo, e o servo do próprio Lucifer diz que ele fica surpreso que há alguém que não tem magia e consegue lutar contra o Lucifer. Porém, Lucifer, mesmo estando incompleto, ainda é mais do que espetacular. Os seus poderes psíquicos são muito formidáveis, e isso foi demonstrado na luta contra o Asta nesse capítulo. Então é interessante porque o Asta mesmo diz que ele tem 4 minutos, então em suma vamos chutar aí uns 3 minutos e meio até o modo união acabar, porque já se passou alguns segundos, e nisso tudo acontece que já vai chegando no painel final, porque o Asta está falando isso, ele sabe que tem que levantar, ele não pode perder tempo, ele mal consegue focar no olho do Lucifer devido à pressão do mesmo, só que acontece que ele é o único que consegue ainda ficar de pé por conta do poder da antimagia, que é uma quebra, é um counter contra a magia, digamos que de um demônio. E é interessante porque daí os capitães surgem ao lado do Asta com a fala final da Mereoleona, dizendo que é um garoto que está se esforçando, então ela quer brincar também.
É interessante isso, porque ela faz o convite para entrar na festa, que eles também querem se divertir, ou seja, todos os capitães vão ajudar o Asta. Mas a grande questão é que, concluindo o capítulo, como foi mostrado nesse painel, a gente pensa, como é que os capitães estão de pé se eles estavam de joelho há momentos atrás? Primeiro de tudo, quando o Asta utiliza do modo união, que ele vai pra cima, ele toma a dianteira, o Uribe pede e ele atende esse pedido, porque o Uribe ajudou o Asta esse tempo todo, agora tá na vez do Asta ajudar o Uribe, acontece que o Nahato fica surpreso. Só que o Nahato fica surpreso já pelo Asta tomar a dianteira, mas ele já estava usando a sua magia das sombras, transportando as pessoas para outras localidades. Isso faz com que possivelmente ele também tenha movido os capitães, ou os mesmos tenham conseguido se mover devido à luta do Asta ter começado, e a pressão tenha diminuído de um lado aonde eles estavam. Mas a grande questão é que o motivo deles estarem de pé, digamos que com uma presença, sem sentir o poder do Lutifero, é porque eles estão do lado do Asta. Deve ser abordado isso. Seja com o Nahato tendo colocado eles ali ou não, acontece que eles podem ficar de pé porque o Asta vai ser o counter. Eu quero que você lembre do arco pós-arco dos elfos, quando foi o julgamento do Asta. Praticamente a gente teve o Damatio diminuindo a magia de todos. E o Asta com a Mitsuma, ele fez um counter, onde todos conseguiram ter a sua magia novamente. Então o mesmo caso ocorre aqui. Por mais que a presença seja avalaçadora do Lutifero, acontece que o modo união por completo causa uma zona de antimagia, onde faz com que os capitães consigam ficar com todo o seu full power ao lado do Asta. Enquanto o Asta causa o equilíbrio para que eles possam lutar, eles vão ser a lança do Asta, quando o mesmo estiver cansado. É interessante isso, porque muitos vão pensar daí agora e perguntar, mas não tem sentido ser uma zona de antimagia, eles não poderiam estar com a técnica deles ativada, Haru. Porém, devemos lembrar, o Asta já tem proficiência sobre o modo união praticamente do 100%. Acontece que foi mostrado quando ele libertou o Yami do casulo do Lutifero. Ele usou uma espada que corta apenas o que ele deseja proteger. Então podemos acreditar que o Asta já tem, digamos, um controle que ele faz com que a zona anti-magia tire apenas magia de quem ele deseja, como possivelmente a magia da gravidade do Lutifero, o que faz com que seus aliados consigam se manter ainda, seja com o suporte do Uribe ou com seu próprio poder. Eu acredito que essa é a melhor explicação plausível até o momento atual. Ainda assim, a gente vai ter que esperar mesmo o próximo capítulo para ter uma certeza, e com isso aquela pergunta surge. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que teremos a raid contra o Lutifero, a gente vai ver Mereoreona sendo aquela tigresa já indo pra cima dele. Enquanto isso, acredito que a gente vai ter muito Nozel como a Charity sendo counter. Eu fico me questionando até onde podemos ver o Riro e a nossa querida Dorothy, até onde eles vão mostrar o poder deles. E a grande questão é que o ataque final vai ser desempenhado pelo próprio Asta, como pelo próprio Fuegorion, porque Espírito Salamandra, magia sagrada, anti-magia, faz o counter, como foi, por exemplo, quando o Yami usou a magia das sombras contra o Zagreed e o Asta finalizou. Possivelmente a gente tem o Asta fazendo um ataque, o Fuegorion finaliza, ou o Fuegorion causa o ataque e o Asta finaliza com a antimagia, já destruindo por completo o núcleo do Lutifero. Pode ser que isso ocorra. Ainda assim, não acho que o próximo capítulo vai mostrar muito do Yami, porém ainda pode ser mostrado uma explicação que, conforme o Lutifero fica mais próximo e começa a existir mais, acontece que o Yami vai morrendo como o nosso querido William. A gente talvez tenha alguma explicação com a Mimosa tentando curar o William e depois sendo mostrado o estado do Yami, sendo que a Vanessa já falou que ele está ficando cada vez mais fraco. Então isso possivelmente deve ser relacionado ao fato do Lutifero estar muito próximo ao local aonde o Yami, né, serviu como receptáculo. Mas vamos esperar o próximo capítulo para ter certeza. Ainda assim, dá uma olhada no meu perfil ou nas minhas redes sociais, porque eu já falei um pouco sobre uma possível explicação da relação do Yami com o Lutifero e a forma como isso talvez pudesse ser concluída caso fosse preciso resultar na morte do Yami e no grande ataque do Asta. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, só olhem o meu perfil. Ainda assim, é isso que eu tinha pra falar por hoje. Acredito que vai ser um grande capítulo o próximo, e você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Matar, né?